Olá, tudo bem? Mais uma vez, segundo vídeo, muito feliz de estar aqui com você aí do outro lado, para a gente conversar um pouquinho sobre o tema desse vídeo, que é propósito de vida depois da aposentadoria. Então, a gente aqui vai conversar um pouquinho, vou contar um pouquinho da minha história também, para quem sabe aí você também se anime do outro lado, também quem quiser compartilhar a sua história aqui embaixo nos comentários, seria interessante. Mas a gente tem bastante coisa para conversar. Meu nome é Ana Zanelato, aqui do Zane Descomplica. Eu sou psicogeronto, sou geronto. A psicogerontologia trabalha muito com as questões emocionais do envelhecimento e a gerontologia trabalha aí com a prevenção, né, para você ter um envelhecimento ativo e saudável. Eu já atendo idosos desde 2017, então eu trabalho com grupos, trabalho com pessoas no individual, então eu tenho aí um pouquinho de bagagem que eu posso estar aí auxiliando um pouquinho. E eu sempre vejo que dá super certo com os grupos que eu trabalho, por isso que eu resolvi estar aqui com você mais um pouquinho, ampliando esse conhecimento, aprendendo, porque eu aprendo demais com as pessoas que eu atendo, porque o histórico de vida de pessoas que passaram dos 60, como eu sempre falo, dá muitos livros, né? Então eu tenho aí um orgulho tremendo de ter pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida, e quem sabe você aí do outro lado também não venha fazer. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de propósito de vida. Então vamos lá. Quando a gente se aposenta, no primeiro momento é um boom, né? A gente fica alegre, poxa, me aposentei, agora eu vou aproveitar a vida, vou viajar, vou sair, né? Mas aí parece que com o tempo vai dando aquela acalmada, né? Vai chegando aquele vazio. Por que será? Será que é porque não tem o que fazer? Ou será que é porque você não se preparou? Com certeza esse preparo tem que ocorrer antes dessa aposentadoria. E é isso que a gente precisa ter na cabeça, né? E depois pensar assim, poxa, o que será que eu posso fazer para ocupar meu tempo de forma saudável, que a gente agregue coisas a esse momento, né? E a gente é legal, é muito bom se aposentar, mas também aposentar para ficar em casa sentado, só vendo televisão, notícias ruins, isso não é legal, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para vocês. Em 2016, finalzinho de 2016, porque eu sempre trabalhei na educação. Eu era, na época, diretora de escola, fui diretora de escola por muitos anos. E quando chegou no finalzinho de 2016, eu fui fazer minha contagem de ponto, que aqui na minha cidade nós temos uma previdência do município, né? Então eu fui até o local para fazer a contagem de ponto. Nem imaginava. Por ser da educação, a gente tem uma diferença e se aposenta um pouco mais cedo. Então eu fui fazer minha contagem de ponto. Cheguei lá, a moça fez, bateu, né? Aí ela olhou para mim, era dezembro de 2016. Ela olhou para mim e falou assim: olha, em fevereiro de 2017 você pode se aposentar. Gente, foi um choque. A hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus, foi um misto assim de alegria e ao mesmo tempo de desespero, porque você não espera. Essa palavra aposentadoria, no primeiro momento, a gente tem aquele, você não serve mais para nada, você é inútil, e não é isso, né? Na realidade, trabalhamos muito, chegou aquele momento, então aquele misto veio, né, de sensações, de emoções veio na minha cabeça e tudo bem. Mas aí o primeiro momento, o que eu pensei? Vou querer continuar trabalhando. E foi o que eu quis fazer no primeiro momento. Aí, gente, vocês sabem mais do que nunca que lidar hoje com adolescente tá muito difícil, né? E algumas coisas aconteceram naquele momento que parece que empurraram para eu decidir me aposentar.
E assim eu fiz. Só que tem um detalhe, eu já estava estudando, eu já estava fazendo o meu mestrado em psicogerontologia, que é justamente a psicologia do envelhecimento. Meu sonho era trabalhar com idoso. E eu estava, né, naquele processo, estudando, pensei bem, falei, poxa, né, junto com a minha família, aí decidimos que realmente eu ia sair. E foi a melhor decisão que eu tomei. Saí, terminei o meu curso. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer voluntariado, aprender, estar ali pondo a mão na massa com os idosos, né? Então, gente, foi maravilhoso. Eu saí, de uma certa forma, de toda aquela estrutura que eu tive minha vida inteira dentro da educação, e já comecei a fazer os meus atendimentos, no primeiro momento como voluntária, que foi riquíssimo, me ajudou muito, e aquilo foi preenchendo minha vida, né? Foi preenchendo o meu momento, e com isso eu comecei a fazer outros atendimentos, até que fui contratada por algumas instituições, fui ampliando. E detalhe, todo o meu conhecimento que eu tinha durante toda a minha vida, de educadora com pessoas, com a parte cognitiva, como o tratar, o ouvir, todas essas questões, eu usei dentro do que eu trabalho hoje na gerontologia. Me ajudou demais. Então, meu propósito de vida hoje foi direcionado, lógico, eu pensei antecipadamente, direcionei. Meu propósito de vida hoje é trabalhar com grupos de terceira idade, com prevenção e com jovens também, para esse preparo para o envelhecimento ativo e saudável, não só dele, mas também aprender a respeitar o idoso. Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito. Então foi muito legal, para mim, assim, foi um direcionamento. Mas eu vejo que algumas pessoas que, né, são do meu convívio, se aposentam e, de uma certa forma, estão meio perdidos, né? É aquilo que eu falei no primeiro momento, daquele boom, e depois vai dando aquele desânimo, né? Você vai pensando, poxa, o que eu vou fazer? Porque existem várias coisas que podem ser feitas, né? Quando a gente se aposenta, mas as pessoas esquecem, elas só pensam no auge da aposentadoria. Mas a gente pode fazer muita coisa. A começar, para quem gosta, tá? Tá ajudando em casa com os netos. É uma coisa básica ali, desde que você não só faça isso. Ajudar é maravilhoso, tá ali compartilhando, mas tem que se cuidar também. Tem que sair, fazer atividade, sair com os amigos, né? Que eu sempre falo em outros vídeos, a gente vai conversar sobre isso. Pode, de repente, estar aprendendo uma outra língua, pode estar fazendo cursos, de repente pensar aí o que na minha vida eu sempre quis fazer e não deu para fazer por conta da correria. Vai fazer esse curso, pode viajar, você pode se programar para fazer viagens, né? Para quem gosta de viajar, tem condições. Você pode estar sendo voluntário em locais que necessitam, que isso também eu faço hoje, depois eu comento com vocês também em outra oportunidade. E assim, gente, tem muita coisa. Mas o importante é a gente ter um propósito. Porque, olha, você acordar de manhã e não ter um propósito, não saber para onde que você vai caminhar, isso é muito ruim. A gente não veio ao mundo para isso, a gente veio ao mundo para viver, mas viver plenamente, com coisas positivas, e não simplesmente acordar, tomar um café, sentar na frente do sofá, ficar vendo essas notícias que a cada dia que passa parece que piora. E se você olhar a notícia, faz esse teste. Olha a notícia no jornal de manhã. Depois, se você for no jornal do meio-dia, são as mesmas notícias. Geralmente são notícias ruins. Se você for ver o jornal da tarde, a mesma notícia. O jornal da noite, a mesma notícia. Então aquilo vai ficando dentro de você e é angustiante.
sendo que você pode estar ocupando esse tempo fazendo coisas legais para você, para a sua saúde, para a saúde de outras pessoas que possam estar aí junto, né, de você. Então, propósito de vida é ideal. É ideal para você estar bem no envelhecimento. Uma das coisas que a gente precisa preparar o nosso caminho. Hoje eu quis trazer essa mensagem, a questão do propósito de vida, porque a gente precisa ter essa consciência. Mas esse propósito, ele tem que começar a ocorrer até antes dessa aposentadoria. E quando eu falo aposentadoria, não é só para quem se aposentou, é para quem fez 60 anos, né? E a gente considera aí a terceira idade, né? E também é para aquele jovem que está querendo, né, preparar o seu caminho e já pode ir pensando, o que será que eu vou fazer, né? Quais as coisas que eu gosto de fazer? E é importante ter essa consciência que as pessoas não têm. Às vezes eu olho, assim, eu pergunto, né, para algumas pessoas, o que te faz feliz? Por que você acordou hoje? Os grupos, né, que eu atendo, instituições, eles têm um propósito. Acordar, ir para a instituição, para o centro de convivência, né, conversar com os amigos, fazer atividades. Lá eles têm atividades de estimulação cognitiva comigo, lá eles fazem zumba, dança, informática, yoga, conversam com os amigos, encontram. Muitos ali acabam namorando, né? Quem é solteiro ou é viúvo. Se não namoram, tem as amizades que eles fazem subgrupos, ali eles saem, vão para outros lugares, eu sempre brinco com eles, vão num shopping tomar um café, tomar um chopp. Às vezes tem os passeios, né, que a gente faz também, que é maravilhoso. Também vou publicar aqui no canal quando a gente fizer os passeios. Mas, gente, é maravilhoso. Então, o propósito dos grupos, eles têm alguma coisa para fazer quando acorda de manhã. Mas, se parar para pensar, muitos não têm esse propósito. Aí como que fica? Aí acabam ficando em casa, a depressão vai batendo, as coisas vão ficando mais complexas, né? E a pessoa vai entristecendo. E não é isso, gente. Já falei no outro vídeo, vou falar aqui. Nós ganhamos aí 20, 30 anos, mas nós ganhamos vida. E essa vida tem que ser vivida. A gente não ganhou só ganhei mais anos. Não, ganhei mais vida. Então, vamos colocar mais vida nesses anos, aproveitando ao máximo com propósito de vida. Eu espero que eu tenha deixado uma sementinha aí para cada um pensar no seu propósito, o que vocês querem aí, de repente, para a vida de vocês nesse momento. Se não tiver nada específico, comece a pensar. Comece a pensar em coisas, o que eu posso fazer, de repente, para ajudar o próximo. Porque quando a gente, né, o propósito nosso é de ajudar o próximo, a gente está sendo ajudado. Então é importante pensar nisso. Vamos conversar mais sobre isso em outro vídeo, mas nesse primeiro momento eu quis deixar aqui para vocês esse carinho e eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha deixado uma sementinha aí no coração de vocês. Se você gostou, inscreva-se no canal, por favor, aqui embaixo. Dê o like, isso é muito importante para o YouTube entregar. Divulguem, né? Compartilhem o vídeo aí com outras pessoas que vocês achem que precisam ouvir um pouquinho sobre isso. E logo, logo eu posto mais um vídeo. Amei estar com vocês aqui de novo. Espero que a gente consiga ampliar aí o nosso grupo, nossa comunidade, para a gente poder aí ultrapassar limites e mostrar que envelhecimento é vida. Envelhecimento não é porque a pessoa envelheceu que ela não é capaz. Aí sim que é capaz, porque não tem tempo a perder. Então, tchau, dê o like, inscreva-se no canal. Até mais.